Vamos prosseguir com nossa aula sobre o quarto ensaio de Robert Owen, da série Uma Nova Visão da Sociedade. Nós paramos no momento em que Owen afirmava que o governo britânico gastava mais do que arrecadava com a legislação de sua época. O Owen ele critica as políticas públicas que enfatizam a punição ao crime, em vez de políticas que evitem, que os criminosos sejam formados. Ele diz que o Estado acaba gastando muito mais com uma política de punição em vez de uma política de prevenção. Owen critica as leis dos pobres. Diz ele, a próxima medida para a melhoria geral da população britânica deve ser a revisão das leis relativas aos pobres. Por mais puros e benevolentes que fossem, sem dúvida, os motivos que acionaram aqueles com quem as leis dos pobres se originaram, os efeitos diretos e certos dessas leis são ferir os pobres e, através deles, o Estado, quase tanto quanto eles podem ser feridos. Ele está criticando uma legislação britânica que originalmente foi elaborada para ajudar os pobres, mas, segundo Owen, ela acaba prejudicando eles. Como Owen escreveu seus ensaios entre 1813 e 1816, ele está se referindo à legislação vigente à época. Então, a legislação que estava em curso nesses anos. Então, para a gente contextualizar, vamos ver quais eram as leis dos pobres na época dos ensaios do Owen, na época em que ele estava redigindo seus ensaios. Em 1601, quer dizer, estamos quase 2 séculos antes da escrita do Owen, no final do governo de Elizabeth I, a Grande, o parlamento inglês aprovou a Lei de Assistência aos Pobres. De acordo com essa lei, os pobres e impotentes, as pessoas que não podiam trabalhar, deveriam ser atendidas em asilos ou casas de caridade. A lei oferecia alívio às pessoas que não podiam trabalhar, principalmente coxos, impotentes, velhos e cegos. Os pobres fisicamente aptos deveriam ser colocados para trabalhar em uma casa de indústria. Materiais deveriam ser fornecidos para que os pobres pudessem trabalhar. Os pobres ociosos e vagabundos deveriam ser enviados para uma casa de correção ou mesmo para a prisão. E crianças pobres se tornariam aprendizes. Então, assim, o trabalho ele era compulsório para os aptos. Então, no final do governo da Elizabeth I, a Grande, você não podia ficar sem trabalhar, pelo menos não os pobres, né? A não ser que você realmente não tivesse condições físicas para isso, tivesse impedido fisicamente de trabalhar. Caso contrário, você tinha que estar ocupado, né? A legislação de assistência aos pobres, ela fazia isso. Então, uma pessoa não estivesse trabalhando, não tivesse condições de trabalhar, né, ela seria enviada para uma casa de correção ou para a prisão. E até as crianças, né, elas tinham que trabalhar como aprendizes. Bem, em 1662, no final do governo de Carlos II, o parlamento inglês aprovou o Ato de Assentamento. O objetivo era estabelecer a paróquia a que uma pessoa pertencia. Quer dizer, qual era o local, né, o físico, a região, o local geográfico a qual uma pessoa pertencia, né, o local do seu assentamento, o seu domicílio. E, portanto, esclarecer qual paróquia era responsável por ela, caso ela precisasse de auxílio aos pobres. Essa foi a primeira vez que um documento comprovativo de domicílio se tornou legal. Então, se você estava se perguntando, né, quando que surgiu, né, o comprovante de residência? Então, aqui nós temos essa referência histórica da Inglaterra. Então, era necessário, né, que a paróquia ela comprovasse, né, quem eram as pessoas que moravam lá. Por quê? Para que ela pudesse receber o dinheiro do governo necessário para dar assistência a essas pessoas. Em 1723, no final do governo de George I, o parlamento inglês aprovou o Ato de Teste da Casa de Trabalho. O teste da casa de trabalho, ao qual esse ato se refere, era que uma pessoa que desejasse receber assistência aos pobres
tinha que entrar em uma casa de trabalho e realizar uma determinada quantidade de trabalho. O teste destinava-se a evitar reclamações irresponsáveis sobre a taxa de pobreza de uma paróquia. Então, era um local onde a pessoa ela tinha que executar uma atividade e essa atividade ela era medida. Essa medida para que o governo pudesse também ter indicadores para saber qual que era a taxa de pobreza de uma paróquia. O que é essa taxa de pobreza? Uma taxa que servia de indicador para o recebimento de recursos para combater a pobreza. Em 1782, no final do governo de George III, o parlamento inglês aprovou o Ato de Gilbert, proposto por Thomas Gilbert. O ato visava organizar a assistência aos pobres com base nos condados. Os condados são organizados em paróquias que poderiam estabelecer, entre eles, asilos para pobres ou casas de trabalho. Em 1795, ainda no governo de George III, foi criado o sistema Spinhamland para mitigar a pobreza rural. As autoridades de Spinhamland, no condado de Berkshire, aprovaram uma escala móvel de suplementos salariais testados por meios a fim de mitigar os piores efeitos da pobreza rural. As famílias recebiam um pagamento extra para complementar os salários a um nível definido de acordo com uma tabela. Esse nível variava de acordo com o número de filhos e o preço do pão. Então aqui, qual que era a ideia do sistema Spinhamland? Era estabelecido um salário mínimo. Então se as pessoas tivessem uma renda menor do que esse salário mínimo, elas iam receber um pagamento extra, uma espécie de bolsa, né, de um auxílio para poder complementar a sua renda. E essa tabela, ela tinha como referência o preço do pão. Então, é um item básico de alimentação, né? Então as pessoas elas tinham que ter a possibilidade, a capacidade de comprar o seu pão de cada dia. Então, até esse momento, assim, parece, né, uma leitura assim, geral, que havia um sistema de assistência social na Inglaterra, um sistema que ajudava os pobres, né, dava asilo, cuidados, auxílio financeiro para a renda. Então, qual que era a crítica de Owen sobre essas leis? Diz ele, exibem a aparência de oferecer ajuda aos angustiados, enquanto na realidade preparam os pobres para adquirir os piores hábitos e praticar todo tipo de crime. Assim aumentam o número de pobres e aumentam sua angústia. Torna-se, portanto, necessário que medidas decisivas e eficazes sejam adotadas para remover os males que as leis existentes criaram. Olha que coisa interessante, né? Então, o Owen ele é categorizado como um socialista utópico. Entretanto, ele está falando aqui como se fosse um liberal, porque ele está criticando a assistência social, dizendo que ela, em vez de reduzir a miséria, a pobreza, ela estimula. E é uma crítica que liberais geralmente fazem, né? Que muita assistência, né, acaba aumentando a pobreza, porque para que trabalhar se você vai receber um auxílio? Então, para Owen, as leis de assistência aos pobres incentivavam hábitos ruins, diz ele, pois proclamam publicamente maior encorajamento à ociosidade, ignorância, extravagância e intemperança do que à indústria e à boa conduta. E os males que surgem de um sistema tão irracional são experimentados a cada hora e aumentando a cada hora. Então, o Owen está fazendo aqui uma crítica a essas leis de assistência aos pobres, dizendo que elas induzem as pessoas, né, à ociosidade, quer dizer, elas não quererem trabalhar. Essa é uma crítica que continua contemporânea, né? A crítica a programas de assistência social, ela ainda existe com essa justificativa, né? Então você ajuda a dar um auxílio para as pessoas que não estão trabalhando, ela, em vez de arrumar um trabalho, ela continua sem trabalhar para continuar recebendo aquele auxílio. Owen sabe, entretanto, que não se pode acabar subitamente com essas leis, diz ele. Torna-se assim necessário que algum remédio de oposição seja imediatamente concebido e aplicado, pois por mais prejudiciais que sejam essas leis,
É obviamente impraticável, no estado atual da população britânica, anular imediatamente um sistema ao qual uma parcela tão grande das pessoas foram ensinadas a procurar apoio. Então, embora ele critique o sistema, ele está falando que não dá para pegar e simplesmente parar. Agora, a partir de agora, ninguém recebe mais nada. Né? Porque as pessoas não estão preparadas para... E agora? O que eu faço? Né? Owen, então, propõe uma transição gradual da legislação. Diz ele, essas leis devem ser progressivamente minadas por um sistema de natureza oposta e, no final das contas, tornadas totalmente inúteis. Então, ele quer uma mudança, mas uma mudança lenta, gradual e segura. Owen nomeia, então, sua proposta. O sistema adequado para substituir essas leis já foi explicado em parte, mas continuamos a desdobrá-lo ainda mais. Pode ser chamado de um sistema de prevenção ao crime e de formação do caráter humano. E sob um governo estabelecido e bem intencionado, será mais eficaz na produção de benefício público do que qualquer uma das leis existentes. Então, Owen enfatiza aqui que ele está querendo combater o crime a partir da educação. Owen enfatiza a importância da formação do caráter. Diz ele, o princípio fundamental sobre o qual todos esses ensaios se baseiam é que crianças coletivamente podem aprender quaisquer sentimentos e hábitos, ou em outras palavras, treinadas para adquirir qualquer caráter. Então, o Owen está dizendo que, na verdade, assim, as crianças, elas podem ser moldadas para serem boas ou para serem ruins. Então, elas, como se fosse uma tábula rasa. Né? Então, elas estão prontas para serem preenchidas com o conteúdo que os seus formadores quiserem. Owen afirma que o caráter nacional é o arquétipo das leis. Diz ele, compare o caráter nacional de cada comunidade com as leis e os costumes pelos quais eles são governados, respectivamente, e sem uma exceção, um será o arquétipo do outro. Então, ele está dizendo o seguinte, né? As nações, né, elas refletem as suas leis. Né? Então, o caráter de uma nação, né, ele está refletido em suas leis. Owen acredita que houve um retrocesso da sociedade. E aqui, novamente, ele faz uma referência à Grécia Antiga. Diz ele, e onde a lei e o costume de Atenas treinavam a mente jovem para adquirir um grau tão alto de racionalidade parcial quanto a história dos tempos anteriores registra, o homem agora é reduzido por uma mudança total de leis e costumes, ao estado mais baixo de degradação mental. Então Owen ele expressa uma admiração pela Grécia Antiga e para ele houve um retrocesso, quer dizer, ele considera que a Grécia Antiga era superior na questão legislativa à Inglaterra do século XIX. Owen elogia o caráter dos nativos norte-americanos. Então aqui o Owen, de repente, ele no seu ensaio está abordando o seu contexto local do Reino Unido, né, faz algumas menções à Grécia Antiga, né, mas a um contexto europeu. De repente ele muda de continente, vai para a América do Norte. Diz ele, além disso, onde antigamente as tribos nativas americanas superiores vagavam sem medo por suas florestas sem trilhas, exibindo uniformemente o resistente, penetrante, elevado e sincero caráter que não conseguia compreender como um ser racional poderia desejar possuir mais do que sua natureza poderia desfrutar. Agora, no mesmo solo, no mesmo clima, os personagens são formados sob leis e costumes tão opostos que todas as suas faculdades corporais e mentais são exercidas individualmente para obter, se possível, 10.000 vezes mais do que qualquer homem pode desfrutar. Então, o Owen ele está aqui, ele é um europeu, e ele não está se posicionando como um ser superior aos nativos da América do Norte. Muito pelo contrário, ele está considerando eles como uma sociedade superior, porque eles, segundo Owen, né, eles não entendem porque uma pessoa ela quer possuir mais do que ela pode desfrutar, quer dizer, porque ela vai acumular recursos que ela nem vai consumir. E aí ele está criticando a sociedade estadunidense, né, que é formada pelo liberalismo e que é altamente capitalista, né,
e que está, nesse momento ainda, no início do século XIX, os Estados Unidos ainda eles estão em formação. Inicialmente eram 13 colônias que só ocupavam o leste da América do Norte, mas durante as guerras napoleônicas, né, o Napoleão vai vender a Louisiana para os Estados Unidos e a partir daí eles vão começar uma expansão para o oeste e isso vai progressivamente resultar no massacre das populações nativas. Então Owen está criticando essa sociedade estadunidense conquistadora, bélica, expansiva e capitalista. Owen afirma que não é a natureza humana que leva ao crime. Diz ele, ninguém pode se supor, agora, pode ser tão defeituoso no conhecimento que possa imaginar, que há uma natureza humana diferente, que por seus próprios poderes se transforma em uma filha da ignorância, da pobreza e dos hábitos que levam ao crime e à punição. Então, o Owen está dizendo que a tendência a ser criminoso, ou embarque na criminalidade, né, o ingresso na criminalidade, não é uma coisa natural. Então ele está falando que o ser humano ele não vai naturalmente para o crime. Só que, bem, a gente já pegou o Owen, né, um pensamento preconceituoso dele num ensaio passado, né? Se você está perdido e não sabe o que a gente está falando, é porque você não assistiu. Então vai lá e assiste os outros vídeos sobre os outros ensaios, tá? Mas, assim, a gente, ao mesmo tempo em que você pega o Owen elogiando os nativos estadunidenses, né? E mostrando que ele não se coloca como um ser superior, na verdade ele admira, ele acha que os nativos é que são superiores aos europeus, aí ele revela também o seu preconceito aqui, né? Dizendo o seguinte, né? Ou que seja uma natureza humana diferente que constitua as sociedades dos judeus, dos amigos e de todas as várias denominações religiosas que existiram ou que agora existem, né? Na verdade, assim, o Owen não está criticando os judeus nesse momento aqui, né? Mas o fato dele ter que dizer, ter que mencionar, né, que os judeus, como falar, eles não são diferentes, né? Eles não são diferentes. É uma exposição do seu momento, da sua época, de um preconceito que havia, né? Que não era só, como alguns podem até imaginar, né, que era na Alemanha onde floresceu o nazismo, mas na verdade isso em toda a Europa. Em toda a Europa existia o preconceito contra os judeus, né? Então, e não foi só no nazismo que esse preconceito ele ascendeu, isso aí já era algo secular. Então aí o Owen ele se coloca aqui na necessidade de dizer isso. Que, olha, então assim, o crime não é algo natural para o ser humano, e isso também inclui os judeus. Tá? Os judeus não são diferentes de outras pessoas. Não só os judeus, né? Ele também coloca outra sociedade, né? A sociedade dos amigos, né? Que nós vamos explicar do que se trata aqui, e também outras denominações religiosas. Então ele não está excluindo ninguém aqui, está falando, não existe, né, exceção aqui, né? O crime não é natural para ninguém. Então não tem nenhum ser humano que tenha naturalmente tendência para o crime. Owen acredita que o homem pode ser transformado. Diz ele, a natureza humana, salvo as mínimas diferenças que sempre são encontradas em todos os compostos da criação, é uma e a mesma em todos, e sem exceção universalmente flexível, e por meio de um treinamento criterioso, as crianças de qualquer classe no mundo podem ser facilmente transformadas em homens de qualquer outra classe. Então Owen acredita que as pessoas podem ser transformadas através de educação. Então ele está falando assim, é possível haver uma mudança de classe, né, por meio de uma transformação baseada na educação. Bem, a gente já falou bastante aqui, mas esse ensaio continua. Eu peço que você prossiga assistindo ele no próximo vídeo. Peço que você se inscreva no canal, que curta o vídeo, que mande comentários e compartilhe. E obrigado pela sua audiência.